Olá amigos, hoje vamos falar sobre o Mark Rothko, esse artista, esse pintor que marcou profundamente a arte do século XX. Ele é conhecido por suas pinturas grandes e com blocos de cores abstratas e nasceu em Dvinski, em 1903, na Rússia, e aos 10 anos de idade mudou-se com toda a sua família para os Estados Unidos. Lá ele teve uma educação formal e fez alguns trabalhos figurativos, mas ao longo do tempo o seu interesse passou a se focar na abstração e no poder das cores. Ele foi influenciado em 1940 por aí pelo surrealismo e pelas teorias do expressionismo. Nos Estados Unidos acontecia um movimento de abstração expressionista que estava ganhando força, e ele então se afastando das figuras geométricas sólidas e da figuração, aos poucos foi chegando ao seu estilo, que acreditava que a pintura devia ser além da estética, ela devia mexer com as emoções. Então, ele faz um tipo de trabalho que é aquele que muita gente pergunta: isso é arte, isso não é arte, apesar de ser pintura, né? É uma pintura abstrata com cores, com blocos de cores, às vezes blocos retangulares de cores, como ele ficou mais conhecido, né? Como alguns dos seus trabalhos são mais característicos, blocos de cores. E essas cores, para ele, tinham uma relação com a emoção. Ele dizia que era preciso estar a mais ou menos 18 polegadas dos seus trabalhos, próximos aos seus trabalhos. 18 polegadas dá aqui 45,72 centímetros. É perto, né? Você tem que estar muito perto do trabalho. O trabalho tem uma dimensão enorme, né? Então, para você captar aquilo que o Mark Rothko queria, você precisa estar perto do trabalho e deixar-se estar invadido por aquelas cores dele, né? Ele teve muitas séries que o levaram a vários locais diferentes. Por exemplo, ele fez uns trabalhos para um restaurante que inaugurava nos Estados Unidos, e ele ganhou uma grana com aquilo, mas logo depois se arrependeu, me pareceu se arrependido, e viu que os trabalhos dele eram apenas uma decoração para aquele restaurante super chique, num prédio super novo. E mandou recolher aquele trabalho, devolver o dinheiro, e mesmo precisando daquela soma, né? E ele também fez uns trabalhos para uma capela, a Capela Rothko, que é um espaço ecumênico. Então é um espaço de meditação, um espaço onde você pode entrar em contato consigo mesmo, com aquelas cores escuras, penetrando no seu emocional. E apesar desse trabalho para esse lugar chamado, que é uma capela realmente, né? Mas talvez uma capela também para a arte, né? Uma adoração à arte. O Rothko, ele não acreditava muito nas religiões nesse sentido tradicional, né? Ele era ateu, então a transcendência na pintura era outra coisa para ele. Também era a busca da transcendência, mas não talvez essa transcendência alicerçada nas religiões tradicionais, né? Nos rituais religiosos das grandes religiões que nós conhecemos. Então ele acreditava
que você emergindo nessa textura, nessas cores, nessa profundidade, você estabelecia uma conexão emocional com os trabalhos e poderia então entender ou captar coisas sem exatamente as palavras, e isso foi uma característica muito forte do seu trabalho. Ele também não só via essa dimensão dos trabalhos como algo para ele fazer trabalhos enormes, grandes telas, não era exatamente ter uma linguagem grandiloquente, falar para multidões ou coisas assim, mas era exatamente o contrário, era estabelecer uma conexão íntima com o espectador, já que a pintura abarcava essa pessoa, né, que estava ali, não exatamente para que ela visse de longe ou se sentisse estupefacta, mas sentisse uma relação de intimidade com a pintura. Então, mostrando que algo que aparentemente pode ser simples, que são blocos de cores, podem transmitir algo muito profundo. Basta você ter a predisposição de se doar para aquele momento, né? Ele ficou muito impressionado com uma pintura do Matisse, que é uma pintura de um ambiente vermelho. Essa pintura foi para um museu nos Estados Unidos e Rothko periodicamente visitava o museu para admirar essa pintura do Henri Matisse. Nessa pintura, o ambiente majoritariamente é vermelho, e o vermelho foi uma das cores que o Rothko utilizou com grande frequência no seu trabalho. Ele, impressionado por Matisse, por esse ambiente vermelho, procurou criar ambientes também vermelhos, ambientes onde era possível estar cercado de várias de suas pinturas. Inclusive, já no final da vida, depois de uma grande tempo de negociação, algumas de suas telas foram doadas para a Tate Gallery em Londres, e com a indicação de que elas deveriam estar numa sala sozinhas e cercando o espectador. Pode-se ver no trabalho do Rothko ao longo dos anos que muitas cores vivas estavam presentes no seu trabalho no começo da sua produção. As cores vivas, ele costumava criar suas próprias cores, e elas eram alegres e realmente vívidas. Porém, com o tempo, elas vão ganhando cada vez mais aspectos escuros, elas vão escurecendo, o vermelho vai predominando, e ao longo da sua vida, se a gente pode fazer um paralelo, também a depressão e o álcool, o cigarro, ele dependia de vários remédios, 5 ou 6 remédios que tomava diariamente, foram também transparecendo de certa forma nessas pinturas, que vão ficando cada vez mais escuras. E ele era influenciado pelas filosofias existencialistas, também por essas questões religiosas, mas, como eu já disse, o religioso de uma certa forma negando a religião tradicional, né, mas uma ideia de transcendência através da emoção, da pintura. Então, ele queria trazer o espectador para esse estado de vulnerabilidade, para que nós
pudéssemos percebermos-nos pequenos e também absortos no que significava aquelas pinturas e talvez o mundo, né? Como somos pequenos comparado com o que nos rodeia. Então, esse templo que ele criou com seus trabalhos talvez tivesse uma relação com essa nossa fragilidade, né? Então, ele também frágil, né? E passando por vários problemas no casamento, crises emocionais, crises de depressão, tirou sua própria vida. E então as suas pinturas, ao longo dos anos, essa trajetória de pinturas parecem inclusive notas pictóricas de uma morte, né? Elas começam vívidas e tem o vermelho, tem a explosão das cores, tem os retângulos e elas vão ficando cada vez mais escuras. As pinturas da Capella Rothko são negras ou quase negras, pretas, e as da Tate Gallery são de um vermelho bem escuro. Então essas notas pictóricas de uma vida trazem esse viés trágico da vida de Rothko entrelaçada com as suas pinturas, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Falamos um pouquinho sobre o Martin Rothko, ou Martin Rothkowitz, e espero que vocês tenham gostado. Me digam o que vocês acham do Rothko, dos seus trabalhos, e até a próxima.